O vídeo que você vai assistir agora é um recorte de um vídeo maior que eu publiquei aqui no meu canal do YouTube. Se você quiser ver o vídeo completo, o link está aqui na descrição. A escuta analítica, para a gente entender aqui, ela é primeiro uma escuta ativa, não é simplesmente o ato de escutar, né, de escutar ali passivamente, não fazer nada com isso. O analista está sempre ativamente pensando e refletindo sobre essa escuta e relacionando com várias coisas que o paciente trouxe até ele anteriormente ou até mesmo na mesma sessão, né? Então esse é um primeiro ponto sobre a escuta analítica. O segundo ponto é que a escuta analítica ela não implica os valores, as crenças, aquilo que o analista gosta ou deixa de gostar, tudo isso fica para fora da sessão, né? Ali o analista está disposto a escutar o paciente sob o ponto de vista do próprio paciente. Né? Isso que é peculiar numa análise, isso que faz a análise ser uma situação tão diferente, tão transformadora na vida de muita gente, assim como foi na minha. Então, como eu falei aqui, a escuta analítica ela é um pouco diferente, ela não é uma escuta qualquer, simplesmente passiva, onde o paciente fala e o analista simplesmente está lá escutando. A posição de escuta, né, o ato de escutar, como diz o Christian Dunker e o Cláudio Tebas no livro Palhaço e o Psicanalista, é uma posição ativa. Né? O analista, ou a pessoa que está escutando nas relações da vida aí, ela tem que se dispor ativamente para escutar outra pessoa, ela tem que ativamente estar disposta a isso. Né? E o que seria isso? Estar disposta a quê? Estar disposta a se afetar pela história do outro, se afetar por aquilo que o outro diz. Claro, a gente não está falando aqui de sofrer no lugar do outro, ou sofrer mais que o paciente, não é isso. A gente está falando deixar o que o outro diz, o conteúdo daquela mensagem, habitar a gente, para que a gente possa justamente começar a entender aquele jogo a partir das regras de quem está falando, e não de quem está escutando. E é por isso que a gente tem que saber diferenciar muito bem o escutar do ouvir. Porque quando a gente está ouvindo, a gente não está fazendo essa escuta com essa função que eu estou comentando, essa função empática, de de entender aquele jogo a partir das regras de quem está dizendo e não de quem está escutando. Né? Quando a gente não faz isso, a gente está ouvindo simplesmente. A gente está simplesmente pegando a mensagem, processando essa mensagem e não fazendo nada com isso. E aí essa escuta, entre aspas, vira uma escuta passiva. No nosso caso, quando a gente quer escutar ativamente, quando a gente quer escutar com qualidade, empaticamente e com o objetivo de fazer as nossas relações melhorarem, de transformar a forma como a gente se relaciona com o mundo e com as pessoas, a gente tem que entender que a escuta ela é ativa. E para a gente escutar ativamente, né, fazer essa escuta mais, entre aspas, mais qualificada, a gente precisa abrir mão de alguns julgamentos. A gente precisa abrir mão de algumas opiniões, a gente precisa abrir mão da vontade de dar conselho, de dar o passo a passo, de dar o direcionamento. Né? Porque quando a gente faz isso, existe um risco muito grande da gente estar se colocando naquela situação, e naquela situação muitas vezes não cabe a gente, não tem a ver com a gente. Né? E aí vira uma conversa e não um diálogo. Vira uma escuta passiva, uma escuta onde eu me implico as minhas opiniões, a minha régua moral vai se implicando ali. E o objetivo de uma escuta qualificada não é isso. O objetivo de uma escuta qualificada é entender a situação a partir do ponto de vista daquele que está falando, e não nosso, de quem está escutando. E por que eu estou batendo tanto nessa tecla de entender a situação a partir dos olhos de quem está falando, e não de quem está escutando? Eu estou batendo nesse ponto porque isso é uma coisa muito escassa hoje em dia. Quando a gente vai relatar alguma coisa da nossa vida para alguém que não é qualificado, que não tem essa escuta qualificada que eu estou dizendo, é muito comum ver as pessoas falando, se fosse eu faria tal coisa. Eu não concordaria com isso, eu não permitiria que isso acontecesse comigo ou com essa outra pessoa. As pessoas se colocam nas situações quando na verdade aquelas situações não têm a ver com elas. Né? E aí tudo isso é como se funcionasse como uma barreira para uma escuta ativa, e as pessoas acabam não se sentindo pertencentes àquela relação, não sentindo que a pessoa entendeu necessariamente aquilo que ela está sentindo. Para a gente entender e fazer uma escuta qualificada que realmente transforme as nossas relações, a gente tem que primeiro abrir mão disso, a gente tem que abrir mão da forma como a gente vê o mundo. Se a gente está escutando, não é sobre a gente, é sobre quem está falando. Então as nossas regras morais, os nossos conselhos, o que a gente faria ou deixaria de fazer, não importam ali. Porque se coloca no ponto de vista da pessoa que está falando. Né? Então vamos supor que alguém esteja relatando para você o caso de uma crise no relacionamento, por exemplo.
Então, uma mulher chega pra você e fala, pô, tô passando por isso no meu relacionamento, meu marido não tá me dando a atenção que eu gostaria, eu sinto que ele não gosta mais de mim como ele gostava antes e tudo mais. E aí você vira e fala, pô, se fosse eu faria tal coisa, se fosse eu largaria o marido, ou se fosse eu falaria com ele, conversaria com ele dessa forma ou dessa outra forma. A pessoa que está escutando aquilo, ela muitas vezes ela só quer ser ouvida, ela só quer que alguém pare para escutar, não pare para escutar e falar algo, e dar um parecer, e dar uma opinião, né? Porque muitas vezes a pessoa acaba chegando para fora, né? Terminou essa conversa, a pessoa sai desse papo com uma sensação de, pô, a pessoa não me entendeu. A pessoa não entendeu o que eu quis dizer. E é por falta desse tipo de senso, é por falta desse tipo de conhecimento que as pessoas muitas vezes chegam no consultório, chegam nas sessões de análise com a gente e falam, pô, eu não me sinto escutada nas minhas relações. Minha mãe não me escuta, meu pai não me escuta, meu marido, minha esposa não me escutam, os meus filhos não me escutam. E aí a gente pergunta, pô, mas você conversou com ele sobre isso? Você tentou trazer esse assunto para a cena para tentar discutir? E a pessoa fala, não, tentei, a gente conversou sobre isso, mas ele não me escuta. Ou seja, ele ouviu, mas não, a pessoa se sentiu ouvida, mas não se sentiu escutada. Justamente por isso, porque ouvir não é escutar. Ouvir é simplesmente pegar aquilo, processar aquela informação, acabou. Escutar é quando a gente pega e tenta entender do ponto de vista daquela outra pessoa o que está se passando. E a partir dali, juntos, se constrói um saber. E é justamente aí que a psicanálise entra.